Ano de 1955, Nova York. Uma manhã agitada de julho no aeroporto de Idlewild, que em breve seria rebatizado como JFK. O sol brilhava no cromado das calotas dos carros. O ar vibrava com a expectativa e o rugido dos motores. Passageiros em suas melhores roupas corriam em direção aos seus destinos. Entre eles, estavam as 57 almas a bordo do voo 914 da Pan American Airways, com destino a Miami. Famílias se abraçavam, suas despedidas ecoando pelo terminal. Homens de negócios seguravam suas maletas, com ambição estampada no rosto. Um jovem casal trocava um beijo, os olhos brilhando com os sonhos de uma lua de mel ensolarada. A rotina mundana das viagens aéreas, uma tapeçaria de histórias humanas se desenrolando. Ninguém poderia imaginar que estavam prestes a se tornar parte de um enigma que iria intrigar o mundo por décadas. O voo 914 taxiava em direção à pista. O zumbido de seus motores era uma sinfonia familiar dos céus. O capitão George Ratliff, um piloto veterano com mãos firmes e nervos de aço, ajustava seu fone de ouvido. Seu copiloto, o primeiro oficial Andrew Stevenson, completava a lista de verificações pré-voo. Os passageiros se acomodavam em seus assentos, folheando revistas ou olhando pelas janelas. Com um rugido final dos motores, o voo 914 decolou, elevando-se acima da cidade que nunca dorme. O sol brilhava em sua fuselagem enquanto subia em direção às nuvens, deixando para trás as preocupações e os sonhos daqueles que ficaram em terra. Para cima, na vasta tela azul, ele subia. Para cima, no reino do desconhecido. Mal sabiam eles que estavam embarcando em uma jornada muito mais estranha do que qualquer rota de voo programada. Horas se passaram. O sol começava sua descida a oeste, lançando longas sombras sobre uma cidade que prendia a respiração. O voo 914 estava atrasado. Minutos se transformaram em horas, e horas em um silêncio insuportável. A torre de controle estalava com estática e chamadas sem resposta. O avião havia desaparecido, sumindo das telas de radar, como se tivesse sido engolido pelo próprio céu. O pânico se instalou. Famílias se amontoavam, com rostos marcados pelo medo e pela confusão. Oficiais do aeroporto buscavam respostas, suas garantias soando vazias diante do impossível. Como um avião poderia simplesmente desaparecer? Para onde ele poderia ter ido? O mistério se aprofundava a cada momento que passava. O voo 914 havia se tornado um fantasma, sua existência se esvaindo em um sussurro de especulação e descrença. Uma enorme operação de busca e resgate foi lançada, abrangendo centenas de milhas quadradas. Navios da guarda costeira vasculhavam o Atlântico, seus holofotes cortando a escuridão. Aviões percorriam os céus, suas tripulações examinando o horizonte em busca de qualquer sinal da aeronave desaparecida. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses, mas a busca não resultou em nada. Nenhum destroço, nenhum sinal de socorro, nenhuma pista. As famílias dos passageiros do voo 914 se agarravam à esperança, seus corações doendo a cada dia que passava. Jornais publicavam atualizações diárias, suas manchetes um triste testemunho do mistério persistente. Teorias abundavam, desde falhas mecânicas até abduções alienígenas, mas nenhuma conseguia explicar completamente o desaparecimento inexplicável. O voo 914 havia se tornado um caso arquivado, uma lembrança arrepiante da natureza caprichosa do destino. 37 anos depois, em uma manhã úmida de 1992, um ponto surgiu no radar do Aeroporto Internacional de Caracas, na Venezuela. Os controladores de tráfego aéreo olhavam para as telas, sua confusão crescendo a cada varredura do feixe de radar. O ponto foi identificado como um Douglas DC-4, um modelo que não estava mais em serviço. E então veio a constatação arrepiante. O sinal de chamada da aeronave correspondia ao do voo 914, há muito perdido. Conforme a aeronave se aproximava da pista, uma onda de descrença tomou conta da torre de controle. O avião era de fato um DC-4 da Pan Am, suas marcas desbotadas, mas ainda visíveis.
Parecia que havia se materializado de outra época, um navio fantasma emergindo das brumas do tempo. A torre fervilhava de atividade enquanto os controladores de tráfego aéreo corriam para liberar a pista, suas vozes uma mistura de espanto e apreensão. O avião pousou suavemente, seus pneus guinchando contra o asfalto como se quebrassem um feitiço de décadas. Um suspiro coletivo percorreu a torre de controle quando a aeronave parou, suas hélices diminuindo lentamente a velocidade. A equipe de terra se aproximou cautelosamente, suas lanternas refletindo na fuselagem desgastada do avião. Através da janela da cabine, eles podiam ver o piloto, seu rosto uma máscara de confusão. "Aqui é o voo 914 da Pan Am de Nova York para Miami." A voz do piloto estalou no rádio, uma voz tingida de uma calma sinistra. "Estamos com um ligeiro atraso devido à interferência de rádio. Qual é a nossa posição atual?" O controlador de tráfego aéreo fez uma pausa, sua mente correndo para compreender o impossível. "Aqui é o Aeroporto Internacional de Caracas, senhor", respondeu ele, sua voz quase um sussurro. "Caracas? Venezuela?", exclamou o piloto, sua voz carregada de descrença. "Mas isso é impossível. Devemos estar em Miami." Ao desembarcarem, os passageiros se depararam com uma cena que parecia ter saído das páginas de um romance de ficção científica. As paisagens familiares da América dos anos 1950 haviam desaparecido. Em seu lugar, havia um aeroporto moderno, repleto de atividades e tecnologias que seriam inimagináveis apenas algumas décadas antes. Telefones celulares tocavam, anúncios soavam em idiomas desconhecidos, e o ar vibrava com uma energia que era excitante e desorientadora. A confusão rapidamente se transformou em pânico quando os passageiros perceberam a extensão de sua situação. Suas roupas, seu dinheiro, sua própria compreensão do mundo ao seu redor, tudo estava irremediavelmente desatualizado. Eles haviam pousado em um futuro que nunca souberam que existia. Um mundo que havia seguido em frente sem eles. A notícia da chegada impossível se espalhou como um rastilho de pólvora. Autoridades invadiram o aeroporto, ansiosas para interrogar os passageiros e a tripulação do voo 914, para desvendar o mistério de seu desaparecimento e reaparecimento. Mas suas perguntas foram recebidas com perplexidade e medo. Os passageiros e a tripulação, presos entre duas realidades, não podiam oferecer nenhuma explicação para os anos perdidos. Eles estavam tão perplexos quanto todos os outros. Então, tão repentinamente quanto havia chegado, o voo 914 desapareceu. Em um piscar de olhos, o avião taxiava pela pista e decolava, desaparecendo nas nuvens tão misteriosamente quanto havia chegado. Os espectadores perplexos assistiram atônitos enquanto a aeronave sumia de vista, deixando para trás um silêncio pesado com perguntas sem resposta. Alguns sussurravam sobre distorções temporais, outros sobre universos paralelos, mas ninguém podia dizer com certeza o que havia acontecido com o voo 914. A história do voo 914 da Pan Am permanece um dos mistérios mais duradouros do nosso tempo. Foi um embuste? Um caso de identidade trocada? Ou o avião realmente passou por uma fenda no tempo, apenas para retornar a um mundo que havia esquecido que ele já existiu? A verdade, como o destino do próprio voo 914, permanece envolta em mistério. Alguns descartam a história como uma lenda urbana, uma história criada pela imaginação e alimentada pelo fascínio humano pelo desconhecido. Outros se apegam à possibilidade de que, em algum lugar, de alguma forma, o voo 914 continue a voar pelos céus, um eco fantasma de uma era passada. Mas seja fato ou ficção, a história do voo 914 serve como um lembrete arrepiante de que alguns mistérios estão destinados a permanecer sem solução, seus segredos perdidos para sempre na vasta e desconhecida extensão do tempo e do espaço.